da Arquidiocese de Fortaleza, jovem regional para o EJC e EAC e voluntariado do Grupo de Interesse Ambiental. E estaremos atuando como mediador dessa live, evento online do Junho Verde. Esse evento, promovido pelo GIA, está acontecendo durante todo o mês de junho. As lives, especificamente, todas as segundas-feiras. E hoje, numa edição especial, a programação completa, você poderá visualizar nas nossas redes sociais, Instagram e o Facebook, @GIA Ambiental. A missão desse evento é contribuir para o desenvolvimento ambiental de forma sustentável, buscando provocar reflexão sobre as ações e o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa na defesa ambiental. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de dar alguns avisos muito importantes para você que está junto conosco. Estamos ao vivo na plataforma Zoom Meet e transmitindo também ao vivo nas redes sociais do @GIA Ambiental no Facebook. Por favor, os microfones deverão estar desligados. Após a transmissão ao vivo, o vídeo da nossa reunião estará disponível no nosso canal do YouTube, Grupo de Interesse Ambiental. Durante a explanação do tema, o público presente nos nossos canais virtuais podem participar pelo nosso chat. Ao final da fala, as contribuições serão direcionadas por mim aos nossos participantes. Pedimos que, ao fazer a sua intervenção, que você diga o nome, cidade e estado que você está falando. Nós também estamos agora com uma vaquinha. É importante salientar que, com a situação excepcional da quarentena causada pelo Covid-19, houve a necessidade de podermos adaptar ainda mais as nossas atividades. E algumas tiveram que ser suspensas, prejudicando o mantimento financeiro da instituição. Então, estamos precisando da sua ajuda. Isso mesmo, contribua conosco. Caso você possa estar ajudando, estamos com uma vaquinha online para arrecadação de fundos para que a instituição possa se manter ativa. O link se encontra na bio do nosso Instagram e no Facebook, @GIA Ambiental. Você pode estar nos ajudando a partir de R$ 25. Isso mesmo. E aí eu conto com você, com a sua participação e com a sua colaboração. A generosidade precisa de você. Agora nós estamos nesse momento de Covid-19. A gente está isolado, cada um na sua casa, mas não isole a sua solidariedade. E hoje nós iremos falar de um tema muito especial e importante. Isso mesmo. Iremos falar sobre saúde ambiental e mental. Eu irei agora apresentar com grande carinho a minha amiga Flávia Ingrid Bezerra, geógrafa pela Universidade Federal do Estado do Ceará, mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma instituição, professora do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Ceará, campus Crateús. A minha próxima convidada, a minha grande amiga, Sara Guerra Carvalho de Almeida, doutora em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, formação em Psicodrama pelo Instituto de Máscara e Psicodrama, vinculado à Unicet, docente efetiva do Centro Universitário FAMetro, Unifametro, co-coordenadora do grupo de pesquisa, a Rede de Proteção Infanto-Juvenil e as suas interfaces com a psicologia positiva, vinculado ao Laboratório de Estudo do Sistema Complexo, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza. Tem como experiência a área de psicologia
com ênfase na psicologia do desenvolvimento humano, atuando principalmente nos seguintes temas: família, criança, adolescente, rede de proteção, situação de rua, institucionalidade infanto-juvenil, psicologia jurídica e psicologia positiva. Essas são as nossas duas convidadas que nós teremos hoje, Flávia Ingrid e Sara Guerra. Então, sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez a esse nosso momento de diálogo, né? Que nós iremos conversar sobre saúde mental e ambiental. E aí, para darmos início, eu convido a minha amiga Ingrid Flávia. Seja bem-vindo, Ingrid! Olá, Narieldes, olá a todos aqueles que estão acompanhando o momento da nossa live. Vocês me escutam bem? Pronto. Pois deixa eu iniciar a minha fala dizendo que esse tema da saúde ambiental, ele é muito importante para mim de maneira pessoal. Eu fiz o tema da minha monografia e o tema da minha dissertação versaram em torno do conforto térmico, que é uma área de pesquisa da geografia relacionada com a climatologia. Então, quando eu falo de saúde ambiental, é uma compreensão que a gente da geografia tem já há algum tempo, mas que nem todas as pessoas têm de forma tão direta. Quando a gente fala de meio ambiente, de forma geral, a gente normalmente associa o meio ambiente apenas com o meio ambiente físico. Você imagina aquela paisagem lídica, né, da floresta, do campo, provavelmente com poucas alterações humanas relacionadas. Você não tem aquela impressão direta, quando você fala sobre meio ambiente, da relação homem-natureza, e em especial de tudo aquilo que o homem constrói ao seu redor, quer seja o meio ambiente rural, quer seja o meio ambiente urbano. E aí, para muitas pessoas, quando se fala em meio ambiente, ou quando qualquer assunto relacionado ao meio ambiente vai ser discutido, você imagina de cara esse meio ambiente ilídico, né, muito mais imaginado do que real, né, uma idealização de meio ambiente inteiramente preservado ou intocável, né, como a gente costuma falar. E, na verdade, o meio ambiente ele é um conceito bem mais amplo do que isso. Ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor, que, obviamente, inclui todas essas questões de ordem físico-naturais, né? Fatores biológicos, climáticos, flora, fauna, mas também inclui tudo aquilo feito pelo homem. O meio ambiente construído também é meio ambiente. O meio ambiente urbano também é meio ambiente. E a gente tem que parar de fazer essa segregação, essa idealização do meio ambiente apenas como esse meio ambiente em perfeito estado preservacional, intocado, porque senão nós vamos aceitar de forma ampla e aberta que nós não vivemos numa situação de meio ambiente saudável, porque nós já não vivemos dentro de um meio ambiente totalmente preservado, nós já habitamos cidades, habitamos o meio rural com seus impactos relacionados, ou habitamos uma região que tem já uma série de alterações ambientais feitas, então é como se, entre aspas, já tivesse sem jeito, né? Eu vou apenas a deixar claro que o meio ambiente ideal é aquele X, mas que eu não posso mais chegar àquele X, porque eu já vivo num meio ambiente degradado. E não é essa a compreensão. A compreensão é muito mais ampla. O meio ambiente vai muito além de tudo aquilo que a gente considera meio ambiente físico. E não é porque nós vivemos em determinados locais que já tem um certo grau de degradação ambiental, quando eu entro dentro da concepção física realmente dos fatos,
que eu não posso buscar fazer desse ambiente um ambiente saudável do ponto de vista ambiental. Então, a partir dessa perspectiva, começou-se a refletir sobre essa questão do meio ambiente ir além desse meio ambiente totalmente idealizado, né? Totalmente físico, enfim, natural, e que ele pudesse ir além, e a partir de uma perspectiva mais ampla, de um meio ambiente que relacionasse a natureza, a sociedade, as construções e etc. E dentro dessa perspectiva, tanto a OMS quanto a resolução CONAMA do Brasil, ela deixa claro que o meio ambiente ele tem essa conotação mais ampla. A OMS ela coloca a saúde ambiental como abrangendo os fatores físicos, químicos, biológicos, externos às pessoas e os fatores que impactam os seus comportamentos, ou seja, os comportamentos individuais e também o comportamento de maneira geral da sociedade. Essa questão ela é muito intrínseca, porque ela deixa claro relações muito diretas. Por exemplo, quando eu falo de saúde ambiental, eu sempre tenho que levar em consideração que existem uma série de diretrizes, de normativas, que elas têm estudos relacionados, científicos, que mostram até onde um determinado poluente pode estar presente num determinado corpo hídrico ou no solo, para que eu considere esse solo ou essa água poluído ou não. Existem uma série de legislações relacionadas que vão me dizer se um determinado ambiente ele é considerado apto à saúde, né? Ele é considerado um ambiente que comporte relações saudáveis, né, para os seres humanos ou não. E que essas resoluções, essas normativas, elas são todas majoritariamente vinculadas a pesquisas. Algumas delas são importadas, né, a gente importa muita coisa na nossa legislação, em especial na legislação ambiental, nós importamos muita coisa, mas comumente são normativas estabelecidas por pesquisas científicas, né, que estabelecem limites. Isso não significa que esse ambiente vai estar 100% preservado, entenda bem. Eu posso ter determinado grau de um poluente X na água, por exemplo, mercúrio, num rio, e essa porcentagem ser baixa ao ponto que eu considere que esse rio não oferece risco à saúde humana. Contudo, ele pode ter algum grau de poluente, né? Então, é uma normativa que é estabelecida. Essas normativas, elas são normalmente observadas, né, vigiadas, toda normativa, toda legislação, ela precisa ser ordenada e fiscalizada e organizada por alguém, senão ela é simplesmente uma lei morta, né? E aí a gente tem a Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, a gente tem os órgãos de meio ambiente, né, diversas secretarias municipais, estaduais, o Ministério do Meio Ambiente, existem as normativas jurídicas, né, legais, organizadas pelos conselhos, como, por exemplo, o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e ela é fiscalizada e observada por esses órgãos que eu comentei aqui. Mas o que eu também gostaria de deixar claro é que essas normativas, elas muitas vezes elas não contemplam todos os fatores que deveriam contemplar. E mesmo naquilo em que a normativa, a legislação, já deixa claro até onde pode ir determinada poluição, determinado contaminante, não necessariamente isso está para o ser humano daquela área como confortável, porque as questões, as percepções humanas, elas são muito diversas. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Todo mundo sabe que o som muito alto ele incomoda todos nós. E isso é conforto ambiental também, conforto sonoro
faz parte do conforto ambiental. Se você tiver com um barulho muito alto próximo à sua casa, de uma fábrica, de uma festa, de uma coisa assim, você pode procurar ligar imediatamente para a polícia, se for uma coisa pontual, se for uma coisa mais contínua, você pode ligar para a SEMASSE, para a Secretaria do Meio Ambiente aqui no Ceará, fazendo uma denúncia que determinado espaço está com o conforto, né? Não está acessível à sua família, à sua residência, não está sendo contemplada com o conforto auditivo que deveria, né? E aí pode ser feita uma fiscalização, às vezes multas podem ser aplicadas, mas o que eu deixo claro aqui é que não necessariamente, porque existem essas normativas e porque existem esses órgãos ambientais que devem fiscalizar essas normativas, esse conforto ambiental é atingido. Todas aquelas famílias que vivem vizinhos ao aeroporto, por exemplo, de Fortaleza. É óbvio que ao decolar e aterrissar de um avião, você tem os decibéis que extrapolam os decibéis da normativa. Eu não preciso estar com equipamento nenhum lá para saber sobre isso, né? Embora hajam os equipamentos específicos para que isso seja mensurado na hora da fiscalização. No ambiente de trânsito, onde eu estou retornando para minha casa, aconteceu uma batida, vários carros buzinam ali ao mesmo tempo, pode ser uma coisa pontual, mas eu também vou estar num ambiente em que não será confortável para mim ambientalmente. E isso, o que eu estou querendo dizer com isso? Que todas essas normativas de controle, né, essas tentativas de controle, elas tentam levar a um meio termo que tente garantir às pessoas um determinado conforto ambiental, de acordo com as diversas normativas das mais diversas áreas. Inclusive, algumas delas são normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, algumas delas não são leis específicas, né? São apenas normas, mas, enfim, quem compreende muito essas questões de conforto ambiental relacionado com normativas são as pessoas que trabalham como técnicos de segurança do trabalho, como arquitetos. Por quê? Porque eles têm que considerar todas essas normativas dentro da perspectiva do trabalho deles. Eles têm que responder a essas normativas como um todo. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Para deixar claro que mesmo com todas essas normativas, nada garante que para o cidadão que está dentro do ambiente de forma geral, quer ele urbano, quer ele rural, ele vai ser contemplado com a preservação da sua saúde ambiental. Ele vai ser contemplado com todas essas normativas sendo corretamente executadas, né, dentro dos parâmetros estabelecidos cientificamente, e mesmo que isso ocorresse, não necessariamente ele teria um conforto ambiental. Veja bem, Nariz, você comentava aqui com a gente um pouquinho antes da live começar, do privilégio da sua casa, que tem um quintal amplo, que tem árvores, né, lá no quintal que vocês conseguem interagir. Então, imagino que mesmo nesse momento de pandemia, de quarentena, você pode tomar sol à vontade, quando assim teve vontade, né? Nesse momento de quarentena. E não existe nenhuma normativa que dê acesso ou que diga que é mais saudável ou menos saudável, que seria mais confortável ou menos confortável, que as pessoas tivessem acesso ao verde urbano, por exemplo. Claro, existem os incentivos ao verde urbano, aos parques e etc., mas não há uma normativa como, por exemplo, a do conforto auditivo, que estabelece X, né? Aqui é o confortável, aqui é o desconfortável. Poderia haver uma normativa que dissesse, bom, que só consideraremos, aqui é um exemplo, né? Só consideraremos correto do ponto de vista arquitetônico, né? Do ponto de vista da engenharia, residências que no terreno estabelecido, 10% do terreno fosse manejado apenas para o plantio de árvores,
de jardins, né? Só um exemplo aqui para a gente poder compreender um pouco melhor. Não existe essa normativa, mas eu tenho certeza que todos nós que fazemos parte, né, desse grupo de interesse ambiental, que temos alguma sensibilidade a essa questão, sabemos que para nossa qualidade de vida faz muita diferença. Então, é essa relação que eu queria estabelecer aqui, entre conforto ambiental e qualidade de vida. Nós compreendemos o que significa qualidade de vida, ela é inata a cada um de nós. Eu sei quando eu estou tendo qualidade de vida e sei quando eu não estou tendo. Eu posso até não saber o que está me impedindo de ter qualidade de vida, porque isso é muito confuso, existe uma série de fatores psicológicos, emocionais, certamente Sara vai falar bem melhor sobre isso. Mas quando alguma coisa me incomoda, do ponto de vista da qualidade de vida, é perceptível para mim. Mas nem sempre, quando eu não tenho qualidade de vida, né, do ponto de vista ambiental, isso significa que eu não estou atendendo às normativas de conforto ambiental. Era essa a grande diferença que eu queria que a gente colocasse aqui. Que a gente tem que, primeiro, buscar fortemente que essas normativas sejam cumpridas, porque muitas vezes elas não são. O caso do aeroporto aqui foi só um exemplo, mas os exemplos são os mais diversos, né? A gente sabe que a legislação ambiental, de forma geral, ela é muito, para não dizer extremamente ignorada, deixada de lado por diversos fatores, né? E aí, além da luta por essas normativas serem colocadas em pauta, né, em prática, é importante a gente pôr em pauta também que a qualidade ambiental ela vai para além dessas normativas. Ela alcança níveis, por vezes, até intangíveis, para a gente conseguir estabelecer um parâmetro, né? Porque quando eu vou para a audição, eu tenho os decibéis. Mas que parâmetro eu estabeleceria, por exemplo, para o nível de alegria, de paz, que eu sinto ao poder ter acesso a um ambiente verde, a um jardim, a um quintal na minha residência? É um fator complexo, né? A gente não tem esse parâmetro com tanta como é que eu posso dizer assim? A gente não tem esse parâmetro de forma tão quantitativa, é um parâmetro muito mais qualitativo. E aí ele é muito mais difícil de eu legislar e de eu buscar, mas os grupos de ambientais, de forma geral, toda a sociedade civil organizada, precisa ter isso em mente, porque agora que nós estamos passando por isso, que estamos percebendo essas situações, isso tem que estar em pauta na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Existem uma série de fatores muito relacionados com o conforto ambiental e que estão muito intrínsecos dentro das nossas residências. Eu puxei aqui alguns para a gente refletir. Poluição por agrotóxicos, muitas vezes no meu ambiente rural, eu estou exposto, assim como no meu ambiente urbano, mas de forma mais indireta, né? No meu ambiente rural, de forma direta, a poluição por agrotóxicos, então eu tenho um desconforto relacionado com isso, né? Eu saio dos parâmetros da normalidade, inclusive ocasionando uma série de doenças sérias que causam mortes e não são poucas. O caso aqui da Chapada do Apodi, no Ceará, é amplamente conhecido, tanto do ponto de vista dos próprios grupos de interesse, né, ambiental, os grupos ambientais de forma geral, mas também da imprensa de forma geral, até nacional, já foi fator do Fantástico, já foi fator do Globo Repórter, enfim, né? Está posto, está claro, existem grupos na UFC, da Faculdade de Medicina, que estudam essas relações de maneira bem direta já há bastante tempo. Ou seja, nós temos pessoas que estão convivendo num ambiente insalubre, e aí insalubre é aquilo que não me proporciona saúde, que me proporciona a ausência de saúde, né? Que a gente correlaciona diretamente com doença. A ausência de saúde é a doença. Mas o ambiente insalubre ele vai para além da doença.
É tudo aquilo que não me proporciona uma situação saudável. Nem sempre, quando eu não estou saudável, eu estou doente. Entendem o que eu estou querendo dizer? Nessa questão da pandemia, a gente conversa bastante sobre as comorbilidades, né? Diabetes, obesidade, pressão alta. Nem todos são considerados doenças, mas você percebe que são fatores de risco para determinadas situações. Então, quando eu tenho um ambiente insalubre, não necessariamente eu estou diretamente doente, mas é um ambiente que está me proporcionando a ausência da saúde, que com o decorrer do tempo eu posso, ou certamente, dependendo do grau, ficar doente por conta da exposição a esse ambiente. Então, além disso, que aí eu comentei sobre o meio ambiente rural, porque por vezes a gente julga que só há desconforto ambiental no ambiente urbano, o que é um erro. Muitas vezes a gente tem aquela impressão de que no meio ambiente rural eu tenho um perfeito conforto ambiental. Isso não é verdade. Mas, passando para frente, no meio ambiente urbano, desconforto ambiental pode estar relacionado com o desconforto térmico, o calor. E aí, aqui eu quero fazer uma parte, convidar as pessoas que tiverem curiosidade, né? Na minha dissertação, eu escrevi sobre a relação entre o conforto térmico. Eu já estou terminando, eu juro. É por isso que eu não fiz slide. Eu sou tagarela. Deus sabe, você também, viu, Nareus, que me convidou. Não finja, você já sabia que era tagarela. Enfim, na minha dissertação, eu escrevi sobre conforto térmico relacionado com a vulnerabilidade socioambiental. O que tem a ver vulnerabilidade socioambiental e conforto térmico? No caso, desconforto térmico, eu tentei fazer uma pesquisa que me mostrasse se era fato ou não que um ambiente mais desconfortável termicamente, ele ajudaria a reproduzir condições de vulnerabilidade socioambiental. Ou seja, que a pessoa que convivia, que vivia numa casa desconfortável termicamente, ela estava menos apta a conseguir progredir do ponto de vista socioambiental do que uma pessoa que vivia numa casa sobre condição de conforto térmico. E nós conseguimos fazer essa correlação. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente está percebendo isso de maneira muito clara. As grandes discrepâncias que nós temos no ambiente urbano. Enquanto pessoas têm condição de conforto térmico dentro das suas residências, condição de segurança, condição até de convívio, porque em muitas residências a quantidade de pessoas por metro quadrado é muito grande, o isolamento é impossível. Então, assim, são questões todas que a gente tem que refletir sobre isso. E, por fim, eu queria, para finalizar a minha fala, falar duas questões muito emblemáticas para a gente pensar sobre essa questão do conforto ambiental. A primeira relacionada com o sentido que a gente ele é pouco visado no dia a dia, que é o cheiro. Às vezes a gente não considera ou esquece que o cheiro tem uma perspectiva de conforto muito forte com a gente. E tem. Quando você passa por um local que tem mau cheiro ou que lhe proporciona um problema, uma sensação de cheiro ruim, você claramente tem uma relação com aquilo na sua saúde, até na alimentação, pode gerar dor de cabeça, pode gerar enxaqueca, uma série de coisas. E as pessoas que vivem em ambientes assim, né? Porque, por vezes, outros tipos de poluentes, eles são bem mais diretos no nosso raciocínio. E as pessoas que trabalham em ambientes assim. Eu lembro de uma pesquisa que eu li sobre fábricas de castanha, que as mulheres que trabalhavam nas fábricas de castanha sofriam com um contínuo desconforto, porque ficavam constantemente com vontade de urinar por conta de uma substância que há no cheiro da castanha sendo torrada. Então, imagine você trabalhar num ambiente em que você fique constantemente com vontade de urinar.
principalmente em ambientes fabris, em que você tem só aquele intervalozinho para fazer, né, das suas necessidades, enfim. E, por fim, para finalizar, a relação do conforto ambiental com as mudanças climáticas. É importante a gente ter essa percepção. Se hoje eu tenho uma normativa X que me diz que determinada situação é confortável ou desconfortável ambientalmente, eu estou num paradigma, num limiar de perspectiva global de mudanças climáticas, que uma série de coisas está em processo de alteração. Então, determinado segmento, determinado poluente, um determinado agente que cause desconforto ambiental, ele vai estar constantemente, ele precisa estar constantemente em processo de análise. Nós mesmo, aqui no interior do estado do Ceará, nós consideramos que boa parte das salas de aula vive em ambientes desconfortáveis do ponto de vista térmico. E nós sabemos que quanto mais os anos passarem, mais isso vai piorar. E até quando nós não teremos legislações específicas com relação a isso? São coisas muito complexas. O tema da saúde ambiental é um tema absolutamente abrangente, né? Não é nem justo pedir para a gente falar só 15 minutos sobre isso, mas espero que tenha ficado aí um gostinho para vocês de quero mais e aguardo esclarecer algumas coisas mais específicas nas perguntas. Exatamente. Obrigado, viu, Flávia Ingrid? Nós sabemos que falar sobre saúde ambiental, como a Flávia bem colocou, né, é um tema bem amplo. E aí eu quero agora também escutar a minha amiga Sara Guerra. Sara? Pronto, tá me escutando? Vamos sim, seja bem-vinda. Obrigada, amigo, muito obrigada. Queria agradecer demais à equipe, né, pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E vou falar um pouquinho sobre saúde mental, né, como vocês estão vendo aí. E falar sobre saúde mental, primeiramente a gente fala de saúde, né? Então, a saúde, ela ultrapassa a gente. Ela vai muito além do que somente a gente falar do físico. Eu acho que foi muito bem colocado pela Flávia, né? Essa questão da ligação que se tem, né? Dessa relação que se tem entre todo o sistema, né? Então, saúde, gente, vocês podem ver na imagem, é um bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? Tem um debate aí sobre, na OMS, para se colocar. Então, quando a gente fala de saúde, principalmente quando a gente vai falar de saúde mental, é impossível eu não trazer aspectos ambientais, aspectos contextuais que interferem na saúde, são indissociáveis. Então, como a Flávia mesmo comentou, achei interessante que o contexto, a casa, né? A estrutura da casa, a estrutura da comunidade, né? A garantia de direitos dessa pessoa interfere na saúde dela diretamente. Então, achar que saúde é só eu não ter doença é uma negação, é um erro muito grave. Então, saúde, ela é indissociável de todos os processos contextuais, do indivíduo, das relações e da relação principalmente com o seu ambiente. Deixa eu só tentar passar aqui. Pronto, agora vai. Então, ter saúde mental é o quê? Primeiramente, estar bem consigo e com os outros, né? Aceitar certas exigências da vida, então vão ter muitos obstáculos que a gente passa no nosso contexto. Aceitar e buscar estratégias para lidar com esses obstáculos, com essas exigências. Saber lidar com as emoções, e também aquelas boas emoções e aquelas que são desagradáveis. Então, de vez em quando vão surgir emoções e saber identificar quais são essas emoções e como eu lido com essas emoções é o que faz a gente entrar num processo de autoconhecimento, e a busca desse autoconhecimento faz a gente ter a nossa saúde mental. Além disso, ter saúde mental é reconhecer os limites, né? Buscar ajuda quando necessário. Então, estamos cheios de limites, o ser humano é cheio de limites, né? Então, quais são os limites que a gente tem, né? A gente se vive se deparando com milhões de limites, então quais são?
os nossos limites, né? O que é que eu não dou conta, o que é que eu tenho que fazer para pedir ajuda, né? Quando esse espaço não me favorece, que pessoas podem me ajudar, tá? E lembre-se, todas as pessoas elas podem apresentar algum sinal de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então, todo mundo está apto a estar presente em alguma situação que faz mal, algum evento traumático. Então, essa quarentena, por exemplo, foi um evento traumático para muita gente. Houve muita perda, houve muito luto, né? Não perdas tão diretas, pode ser, mas perdas distantes, o noticiário direto apresentando notícias negativas, notícias de morte, e isso nos atinge diretamente, né? Então, durante alguma fase da nossa vida, a gente sempre vai apresentar algum sinal de sofrimento. E reconhecer esse sofrimento significa cuidar da nossa saúde mental. Então, quando a Flávia coloca que o contexto ambiental influencia, gente, a comunidade, a rede de apoio ajuda a gente a superar esse sofrimento psíquico. Então, eu tenho obstáculos na minha vida. A minha queda vai acontecer. Só que quanto mais redes eu tiver para me amparar, melhor. Uma pessoa que não tem uma ajuda do contexto dela é uma pessoa que cai e se machuca com mais facilidade. E o psicológico também. Então, se eu tenho uma família, se eu tenho uma comunidade, se eu tenho amigos, se eu tenho vizinhos, se eu tenho faculdade, se eu tenho igreja, se eu tenho grupos de apoio, isso faz com que eles me amparem nos momentos de adversidade. E para manter a saúde mental em dia, primeiramente, mantenha os pensamentos, os sentimentos, né, positivos consigo. Então, durante os obstáculos que a gente passa, os sentimentos positivos vão embora. Então, momentos de felicidade vão embora. Então, quando a gente estiver num momento de muita angústia, manter consigo esses sentimentos positivos. Então, na terapia, por exemplo, a gente busca muito trabalhar sentimentos e ações positivas dessa pessoa, desse indivíduo, né? Segundo, aceitar-se e aceitar as pessoas com sua qualidade e seus defeitos. Então, saber que vocês têm qualidade é incrível. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer suas qualidades. E pior, de saber quais são seus limites. Vocês já ouviram falar daquela síndrome do super-herói, né? Que eu dou conta de tudo, né? Eu tenho que dar conta da casa, que eu tenho que dar conta de 20 coisas, que eu tenho que dar conta de 30 trabalhos, que eu tenho que dar conta... Não precisa, né? Existem pessoas ao seu redor que é somente você comunicar, mas ninguém me ajuda. Você já pediu? Né? Quantas vezes você sentou com a maior honestidade do mundo, sem gritar, sem matar, porque tem relação aí, né? E pediu ajuda? Olha, eu não dou conta, né? Nesse momento de quarentena, eu tenho recebido muito isso, né? Sara, eu não dou conta, a casa é direto desarrumada. Divida as tarefas. Por que é só você quem tem que fazer? Até as crianças, gente, podem fazer. Claro, não vão cozinhar, né? Mas até na cozinha fazer alguma coisa ali que não coloca a vida dela em risco, pode ser também. Ajeitar uma casa, ajeitar a cama, né? Enfim. Outra dica, evitar o uso de drogas, de álcool, cigarro, medicamentos sem prescrição médica, certo? Muita gente faz uso de medicação. Não, é só para eu dormir bem, né? Eu vou ali dormir, nossa, não estou conseguindo dormir. A pessoa não dorme bem, os pensamentos acelerados, certo? Se relaciona mal com todo mundo, está em crise no trabalho, está em crise nos relacionamentos, vive brigando com os filhos, vive brigando com os pais e diz que tem a saúde mental em dia. Vamos pensar, né? Vamos lá. Se houver sexo, é sexo seguro, tá? E aí, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, parceiro ou parceira falando que dá para fazer, que consegue, cuidado, cuidem da saúde de vocês, certo? De uma forma integral, tá bom? Reserve tempo em sua vida para fazer lazer, gente, para ter lazer, para viver com os amigos e com a família. Em nenhum momento, é incrível, né? Eu trabalho muito com violência e as mulheres e enfim, as pessoas que sofrem violência, esse é o primeiro aspecto que o companheiro ou a companheira corta. São as redes sociais, né? Os espaços sociais, o lazer, a família, os amigos. Então, tomem muito cuidado com os relacionamentos, e não é só relacionamento conjugal, não. Tem relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares que cortam essas redes familiares de amizades, tá? Então, reserve esse tempo para o lazer,
divida seu tempo para também os amigos, tá? Mantenha bons hábitos alimentares, durmam bem, pratique atividades físicas. Isso tudo colabora demais para a saúde mental. Demais. Eu gosto muito do uso de chás, certo? Da medicina muito natural. Então, camomila, erva cidreira, erva doce, capim-santo, isso ajuda muito, né, a diminuir a ansiedade. Quais são os problemas mais frequentes de saúde mental? Então, uma pesquisa feita recentemente, né, principalmente nesse período de quarentena, apontou que os problemas de saúde mental mais frequentes são ansiedade, e aí tem pessoas que sentem mesmo a palpitação, sentem aquele mal-estar, né? Mal-estar psicológico devido a esse estresse, a muita tensão. Então, tem palpitação, o coração vem até aqui, né? O cabelo caindo, fica tremendo, fica sem ar, né? Às vezes nem é o Covid, né? Mas devido a esse choque de tanta tensão, a pessoa ela acaba sentindo. O aumento de depressão, dependência do álcool e outras drogas, perturbações psicóticas, como, por exemplo, a esquizofrenia, atraso mental e algumas demências. E eu trouxe aqui rapidinho alguns mitos e verdades para a gente comentar. Então, aí em casa vamos refletir. Mito ou verdade, as doenças mentais, elas são frutos da nossa imaginação? Não, não é fruto, não é besteira, certo? O sofrimento psicológico, quem já passou, sabe. E quem não passou, empatia é o mínimo que a gente pode ter. Então, quando uma pessoa tiver com um sofrimento psicológico, gente, cuidado. Não é fruto de imaginação, tá? Cuide daquelas pessoas. Já já eu vou dar umas dicas aí, o que a gente pode fazer. Segundo, não tem, doenças mentais têm cura, tem um acompanhamento, não inventem, né? Cada instituição no seu lugar. Existe aquelas que cuidam do cuidado físico, do cuidado espiritual, então é necessário acompanhamento com profissionais da saúde mental. Quem são? Psiquiatras, psicólogos, né? Vou puxar a sardinha aqui para mim, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos em conjunto, nutrição, enfim, todos eles juntos cuidam, né? O serviço social. Então, se você está vendo alguma pessoa que passa por algum problema psicológico, alguma dificuldade, algum sofrimento psíquico, não hesite em levá-lo a um profissional para cuidar. E aí tem os psiquiatras, os psicólogos, que eles trabalham juntos para cuidar prevenir que piore a situação. As pessoas com problemas mentais são pouco inteligentes, preguiçosas, imprevisíveis e perigosas, ou então as doidas. Você quer matar uma fadinha da psicologia, é dizer que só quem vai para o psicólogo é doido, tá? Não. Não é verdade. Nós trabalhamos com um sistema de prevenção. Então, uma pessoa que já está trazendo muitos problemas, muitos conflitos e não está sabendo lidar, antes de enlouquecer, e se bem que a loucura ela não é tão ruim não, mas tudo bem, isso aí já é outra discussão, né? Então, antes de entrar nesse processo de sair de si, de quebrar tudo, de bater em todo mundo, de se machucar, busque ajuda de um psicólogo. Se já está vindo alguns sintomas, se já está tendo angústias, busque ajuda de um psicólogo, tá certo? E aí o tratamento tem que ser feito de forma precoce, tá? Antes que aconteça alguma coisa, mas mesmo nessas situações em que já tem um agravamento, é possível controlar através de uso de medicamentos em alguns casos, mas principalmente na psicoterapia. Então, como é que a gente pode ajudar? Primeiro, não estigmatizando, não excluindo, apoiando, ajudando na reabilitação e integrando essa pessoa à sociedade, né? Estando junto. Eu não tenho paciência, então você não é amigo, tá? Então você não entende o que está acontecendo, sabe? Porque é um sofrimento. Então, querer estar junto, apoiar, ter realmente paciência, levar, acompanhar. Sabe o que é pegar na mão e levar para o médico? E levar para o psicólogo? Esse nível aí. E aí, para manter uma boa saúde mental, dica para quem está passando: não se isole, reforce os laços familiares e de amizade, né? Diversifique os seus interesses, faça o que der na telha, faça música, dança, leia, assista filme, né? Aprenda a cozinhar, vai plantar fazer umas plantas, cuidar de um jardim, né? Não porque é a última opção, não, porque é bom. Faz bem, né? Mantenha o seu intelectual e fisicamente ativo,
consulte o médico perante alguns sintomas, e a psicoterapia é primordial na prevenção e no tratamento. E para finalizar minha frase, eu vou terminar com 2 frases que eu queria chamar a atenção, né, para a gente debater. Quando as coisas não andam bem na sua cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. E aí a última frase. Você não deixaria isso, né, ponteirinho diminuir, acontecer com o seu celular. Então, por que deixa acontecer com você? Cuidar da saúde mental deve ser prioridade e não um luxo. E aí, cuidar da saúde mental sua, ninguém vai cuidar, só você. Então, busque ajuda para cuidar dos seus interesses, da sua saúde mental. Tá? Muito obrigada e eu estou disponível aqui para o debate. Obrigada, gente. Muito bem. Obrigada, então, Sara. E aí, só reforçando aquilo que a Sara e a própria Flávia também contribuiu, né? Para a gente poder transmitir o bem, a gente primeiro tem que estar bem, né? Se cuidar para que a gente possa, de fato, passar para o outro essa mesma energia, para que a gente possa transcender. E aí, agora, eu quero ver aqui, junto com a nossa equipe maravilhosa, né, que é do Grupo de Interesse Ambiental. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para que a gente possa, nesse momento também, né, dialogar mais ainda, interagir junto com vocês. Vamos ver aqui. Lembrando, mais uma vez, eu quero também reforçar que nesse momento de isolamento social, nós estamos isolados, mas não isole a sua solidariedade. Então, ajude, né, o nosso grupo de interesse ambiental, a nossa vaquinha online. Tem lá o link, tá? Nas nossas páginas, @Gia Ambiental. Então, contribua você também. Então, agora, eu vou então iniciar com uma pergunta para a Flávia Ingrid. Tá bom, Flávia? Foi de um jovem chamado Bruno Barbosa Amada. Essa norma só pensa no conforto do ser humano. Não sei se você se lembra, mas teve um biólogo que chamou a atenção no evento de música do Shopping Iguatemi, que iria causar desconforto à fauna do Parque do Cocó. Existe alguma lei preocupada com o conforto da fauna, Flávia? Marildes, essa é uma questão bastante interessante. De maneira ampla e generalizada, existem algumas coisas específicas. Por exemplo, se eu deixo um cachorro o dia todo amarrado na corrente, do lado de fora, no sol, isso pode ser considerado crueldade, aí eu estaria incorrendo na lei de crimes ambientais. Da mesma forma, se eu pego um pássaro e eu trafico num ambiente pequeno, né? Só o tráfico já seria ilegal, mas eu também estaria incorrendo em crueldade, né? Mas quando eu vou para o conforto, para essas questões mais amplas, mais subjetivas, que para cada espécie diferente eu teria que ter um nível diferente, eu não tenho essas questões. E aí são muitas as questões. Você tem desconforto relacionado com o som, como ele colocou, né, lá com relação ao Shopping Iguatemi. Você tem problemas relacionados com a luz. Quantos pássaros morrem porque eles batem nos prédios, né, a verticalização das cidades? Quantas tartarugas deixam de desovar ou não desovam no local correto, né? Por conta de se encandearem com a luz das cidades, né, durante a noite. Então, existem uma série de outras coisas que não são simplesmente levadas em consideração, como se nós fôssemos os únicos animais que temos o direito a ter determinados confortos no planeta, né? E isso é realmente preocupante. É triste a gente falar aqui, mas a realidade nua e crua é que nós não conseguimos estabelecer sequer o conforto ambiental para nós mesmos, enquanto seres humanos detentores de
de direitos jurídicos, né? Digamos assim, quando eu vou para o direito mais amplo, para o direito ambiental mais amplo, hoje eu tenho fortes inovações, já tive casos de sentenças dadas em favor de rio, em favor de mata, né? Em favor de seres não humanos, né? Digamos assim, mas isso não é uma coisa comum, isso é um ou outro caso que às vezes gera uma ou outra, digamos assim, prerrogativa, né, para se abrir discussões, mas nem para os seres humanos eu consigo prover, digamos assim, conforto ambiental ainda, que dirá uma reflexão para as outras espécies. É realmente terrível do ponto de vista mesmo da prepotência humana, né? Só somos considerados nós. Em um ou outro pequeno ponto de crueldade, em especial com a fauna, com a flora e praticamente de jeito nenhum, já é pontuada alguma coisa, mas é bastante incipiente, teria que evoluir assim séculos, quiçá milênios, para a gente realmente conseguir alguma coisa de fato. Obrigada, então, Flávia. E agora eu tenho uma pergunta para você, tá, Sara? E essa pergunta, na verdade, é do nosso companheiro, né, do grupo GIA, a própria Daniele, que pergunta dicas de locais para buscar ajuda de forma gratuita nesse momento, tanto de pandemia como também pós-pandemia. Quais são esses lugares que a gente possa ter esse atendimento, né? Em locais, instituições que possam desenvolver um trabalho nessa área da saúde mental. Pronto, eu não vou falar somente desse período, tá? Eu vou falar de uma forma que é mais longitudinal. Enfim, primeiramente nós temos os centros de atenção psicossocial, né, que tem em cada regional, tem vários aqui em Fortaleza, enfim, uma estrutura mantida de alguma forma, mas tem, né, e próximo a essas regionais tem os movimentos, né, que existem. Então, existem muitos grupos, gente, de terapia gratuitos. Então, por exemplo, lá no Bom Jardim tem um movimento de saúde mental do Bom Jardim, tá? Lá na Barra do Ceará existe o projeto Quatro Varas, sabe? É super acessível, eles têm terapia comunitária, eles fazem um trabalho, e de outras terapias também, massoterapia, reiki, biodança, enfim, né? Além disso, tem lá no Dias Macedo, tem até um grupo de estagiários que trabalham lá, né? Tem um grupo de terapia comunitária, de atendimento lá no Dias Macedo. O Dias Macedo fica ali próximo ao Castelão, próximo ali ao viaduto ali da Raul Barbosa, perto do Céu. Enfim, e aí, além disso, além desses locais, existem algumas clínicas que elas atendem de forma social, tá certo? E aí, como é que é esse tipo de atendimento? Existe atendimento para estudante, atendimento social, atendimento para pessoas de baixa renda. Então, é vocês ligarem para essas clínicas que tem vários institutos. Então, se vocês colocarem institutos de psicologia, Fortaleza tem vários, e aí eles fazem atendimentos mais baratos, R$50, R$30, não sei quais são os valores, tem vários valores, né? Não se tem um valor fixo, mas é bem mais barato. Além desses institutos, né, em Fortaleza agora surgiu um grupo de atendimento para psicólogos voluntários, que se chama, acho que é Convida, que eu posso até olhar aqui, que eles são da Prefeitura de Fortaleza, é um atendimento remoto, né, feito pelo Zoom, e que os psicólogos, eles colocam lá o telefone e a pessoa no horário disponível, ela vai dizer lá, tem uma tabelinha, eu posso disponibilizar qualquer coisa para vocês, viu? Pro Narieudes, enfim, e aí eles fazem esses atendimentos, né? Então, são atendimentos gratuitos. É claro que não sei se tem um menor número de atendimentos, mas tem, né? Mas tem muitos atendimentos acontecendo e tem muitos psicólogos que estão envolvidos nesses atendimentos que são gratuitos, né? E, enfim, além dessas clínicas, tem esse espaço também, que é o que eu posso sugerir de forma gratuita. Certo? Então, busquem esses espaços, eu vou passar aqui o contato, mas qualquer coisa, se vocês entrarem no Instagram do
Prefeitura de Fortaleza, eles vão saber informar bem direitinho os números, os contatos. Eu vou colocar no meu Instagram, qualquer coisa se vocês quiserem, também posso colocar, enfim, vai dar certo, viu? Ok, Sara, ainda para você, tá? E aí a gente vai agora fazer uma pergunta do nosso também companheiro Andres, que quer saber como manter a inteligência emocional e equilibrada nesse momento de pandemia, onde que a gente tem que enfrentar os diversos conflitos, seja em casa, no trabalho, questão próprio interior. Como que a gente pode fazer isso, hein, Sara? Olha, a inteligência emocional é um processo muito difícil. O pessoal pensa que assim, é uma técnica muito fácil. Não é, tá? Primeiro é você saber o que são as suas emoções derivadas de alguns comportamentos. Então, por exemplo, o jeito que minha mãe fala comigo me atinge, eu fiquei com raiva. Por que você ficou com raiva? Né? Entender de onde vêm essas emoções e por que esses comportamentos eles vão mexer com as suas emoções. Então, é muito mais um processo de realmente saber por que essas emoções lhe afetam tanto. E aí, dentro de um processo terapêutico, a gente faz e vê que algumas reações emocionais, elas não vêm de agora. A minha forma de me relacionar, por exemplo, com o Marieudes, quando ele fala certa coisa e eu fico chateada, eu fico triste, não vem de agora, vem de um longo tempo, de uma história de vida, de outros comportamentos que acontecem anteriormente. Então, nesse processo, quanto mais busca por autoconhecimento eu consigo, mais eu consigo também controlar as emoções. Então, a inteligência emocional é saber de onde vem onde é que vem diante de um comportamento, de onde vem essas emoções e como eu consigo controlar. É interessante que quando a gente detecta de onde vem esse tipo de comportamento, as emoções prejudiciais, elas vão diminuindo o impacto. É muito interessante. Então, dica, né? Nesse momento de quarentena, escrevam, né? Escrevam, vão para dentro de um quarto, tenta fazer meditação, tenta fazer um exame. Como é que foi o meu dia hoje? Como foi que eu me comportei? Né? O que foi que eu fiz? Por que eu reagi dessa forma? Olha, eu consegui me controlar, mas por quê? Como foi me controlar? Né? Para não responder, para não brigar. Então, esse processo tem que ser diário, sabe? Até o momento que eu consiga fazer isso de uma forma mais automática, mais espontânea. Mas é bem complicadinho de se fazer, principalmente a inteligência emocional. Espero que eu tenha respondido. Sara, você respondeu sim. E ainda, junto com você, eu queria também que você nos ajudasse em outra questão, né? Essa questão também foi levantada pelo Márcio William, que ele pergunta, e quando uma pessoa não reconhece que precisa de ajuda ou de tratamento, como é que a gente deve proceder nesses casos que a pessoa não reconhece que ela necessita de ajuda ou de acompanhamento? Como é que a gente deve proceder nesses casos? Olha, nesse caso, ele é muito mais sério, certo? Então, precisa ter um apoio da família e um acompanhamento da família. O que eu geralmente aconselho, né? Quando alguém vem me pedir, Sara, dá para atender? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, diz assim, olha, vai só uma sessão, eu vou contigo, certo? Ou então, não, vamos juntos, né? Eu vou junto, porque eu também vou começar o atendimento, e aí eu vou junto contigo. Então, tenta entrar num processo de convencimento, mas não para que ele mude a vida toda, mas devagarzinho. Sara, não deu certo mesmo assim. Eu fui para o psicólogo, fui para lá, cheguei, ele fez a sessão, mas ele desistiu. E aí, no caso, você vai se colocar à disposição e vai dizer, olha, você sabe que eu tenho certeza que você sabe que você precisa de ajuda, e aí por causa disso eu me coloco à disposição, eu vou com você, mas observe como é que você está agindo, né? Observe como é que você trata as pessoas, né? E aí assim que você quiser, eu estou à disposição para ir junto com você, eu lhe dou apoio. Não é brigando com a pessoa, excluindo ela, que vocês vão conseguir fazer com que ela busque uma ajuda, não, tá, gente? É estando perto, é tendo paciência, é se colocando na escuta, é fazendo ela refletir o que aconteceu, mas sem julgar, né? Mas é bem complicado, gente. Tem pessoas realmente que não reconhecem.
Tem realmente pessoas que... Se vocês que sabem que tem que cuidar da saúde não cuidam, imagine uma pessoa que precisa, né? Eu acho bem complicado. Enfim, bem complicado. E aí, para a gente também finalizar as perguntas, né, que as pessoas mandaram para a gente, essa próxima pergunta vai para as duas. Vai para a Flávia Ingrid e vai para a Sara Guerra, né? É do nosso também companheiro do dia, né, do Leonardo Veloso, que ele faz a seguinte pergunta a vocês duas. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da saúde mental das pessoas em situação de rua e que estão às margens das possibilidades de busca por meio para tratamento ou prevenção de doenças relacionadas às questões mentais. E aí a gente queria saber, uma vez também que a Flávia Ingrid colocou muito a questão do meio ambiente humano, né? A questão da qualidade ambiental, que também nesse momento. E como é que a gente pode, de fato, nesse momento, falar sobre a respeito da saúde mental das pessoas em situação de rua, que, querendo ou não, a Flávia Ingrid falou muito sobre a questão do caos, né? Principalmente da poluição sonora. Como é que a gente deve ajudar essas pessoas em situação de rua? Sara também, que já tem um grande trabalho também nessa área, voltado, né? Principalmente para criança e adolescente em situação, né, de vulnerabilidade. Como é que a gente poderia, de uma forma bem clara, objetiva, ajudar essas pessoas em situação de rua? Quem se sentir à vontade pode iniciar o Flávia Ingrid ou Sara Guerra. Pode começar, Flávia. Vocês duas. Fique à vontade. Pronto, eu ia mesmo te pedir para começar, Sara, porque eu acredito que você tem mais a dizer sobre essa questão. Eu tenho muito a minha perspectiva pessoal, né? Assim, na verdade, a gente não tem nem como mensurar o quão insalubre e desconfortável ambientalmente é você viver em situação de rua. Só sabe realmente quem já viveu nessa situação em algum momento. É bastante complicado. Você imagina todas as situações possíveis de insalubridade ambiental, ela está exposta, né? Frio, calor, a sede, a fome, o próprio, como o Narildes colocou, o ruído, e é muito interessante também, assim, pelo menos para mim, do meu ponto de vista pessoal, né? Aqui próximo a onde eu moro, havia um senhor que vivia em situação de rua, e a gente procurou durante muito tempo auxiliá-lo com essa situação, assim, fornecer alimento, tentar buscar um tratamento para o alcoolismo, e por vezes as questões de saúde mental, elas passam completamente à margem do processo, né? Você imagina, não, ele está na rua porque é alcoólatra, ele está na rua porque é usuário de droga, né, etc. Mas existem toda uma série de questões relacionadas com a saúde mental que também podem levar pessoas a situações como a situação de rua, e que por vezes são totalmente invisibilizadas, né? E ao mesmo tempo, estar na rua pode ser um gatilho para uma série de distúrbios também de saúde mental, né? Por todas essas questões que a gente está colocando. É uma questão verdadeiramente muito complexa. Ao mesmo tempo, eu percebo com um ou outro morador de rua, que eu também já tive acesso, né? Assim, mais de conversa mesmo, que para alguns deles a rua não é simplesmente o último local possível, porque eu não tenho condição também de outro local. A gente também tem que respeitar o modo de vida das pessoas, né? Algumas pessoas são raras, mas tem pessoas que moram nas ruas ou vivem nas ruas por uma questão mesmo de escolha de estilo de vida. E aí isso é muito estranho para nós, porque a gente tem todo um julgamento do que seria o confortável, do que seria o ideal, né? Mas para
Pode ser que para aquela pessoa dormir olhando para um luar tem um significado para ela diferente do que para mim, né? São questões muito complexas. A gente não pode se omitir jamais, né? Temos que buscar a empatia, embora realmente eu acredite que só sabe de fato quem passa. Eu acho que a questão da saúde mental das pessoas em situação de rua é absurdamente invisibilizada. Se elas já são invisibilizadas, se outros aspectos da saúde delas, como a saúde corporal, a fome, etc., já são invisibilizados, a saúde mental, então, é extremamente invisibilizada, né? Se, por vezes, entre pessoas como nós é considerado frescura, né? Que dirá para pessoas em situação de rua. E aí você não entende o que significa um surto, né? O que significa uma situação de uma pessoa que já é tão violentada no seu próprio dia a dia. Um belo dia ela ocorre alguma coisa, ela parte para uma situação de violência, e aí, entre aspas, ela está toda errada na história, porque ela está respondendo violentamente a uma violência a qual ela sofre cotidianamente, né? Pela sociedade como um todo e as questões ambientais também atreladas. Eu também vi aqui que o Leonardo colocou da disponibilidade da gente para fazer atendimento, capacitação na sede do GIA, lá no centro. Eu não sei com relação a Sara, né? Eu não tenho capacitação para auxiliar nesse aspecto, né, da saúde mental. É muito importante procurar profissionais da área, mas ajuda também em fazer grupos de conversa, de abertura. A Sara colocou também aí o meu Deus, eu esqueci o nome que a minha mãe participava lá no Pirambu. A Sara, o Quatro Vagas. Por vezes eles tinham grupos de apoios mútuos, né? Existem outras questões que por vezes não são gatilhos diretos com a saúde mental, mas que se relacionam, né? Minha mãe comentava muito sobre acupuntura, sobre terapias grupais. Então, tudo isso faz muita diferença. Buscar o apoio do outro faz muita diferença. E aqui, né, já que o tema é saúde mental, eu também queria deixar isso claro, né, para todos. Eu acho que é muito importante e é muito legal, seria legal, né, se a gente começasse uma onda do Me Too, mas relacionado com a saúde mental, né? Porque é tão estigmatizado de quem precisa é doido, só pessoas que sofreram traumas absurdos, né? Que vão precisar procurar um psicólogo, um psiquiatra, e isso não é verdade, né? Para mim, pessoalmente, ajudou muito na minha pré-adolescência ser acompanhada por um psicólogo. Foi indicado, inclusive, Nariodes, é legal a gente falar sobre isso. Foi indicado por um padre, o padre João Treboba, que Deus o tenha, certamente está no céu com Deus, né? Eu era aquela criança um pouco estranha, né? Sempre gostei do meio ambiente, eu falava com as plantas, né? Enfim, era aquela criança um pouco estranha. Foi o meu coordenador de coroinhas, o Nilo, o Jussier, né, que foram meus coordenadores de coroinhas, perceberam isso, orientaram que eu me confessasse com o Padre João, eu me confessei com ele, e ele, de maneira muito natural, mandou chamar minha mãe, e disse que era legal eu procurar um psicólogo para eu conversar, e foi uma época que os meus pais se separaram, então teve também um gatilho nesse sentido. Eu fui acompanhada, acho que por mais de ano, né? Era um dia da semana, minha tia Naninha que me levava, e isso foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Então, assim, não se preocupe que você não é doido, que você não vai para o hospício, nem nada disso. O fato da gente é até libertador você conseguir admitir que sim, você precisa de ajuda, sabe? Que você é uma pessoa como outra qualquer, que tem uma série de coisas para conversar, para resolver, e que um psicólogo ajuda muito nessa hora. Flávia, Ingrid,
Ui. Só mesmo me permita, o Padre João, que você também falou, ele era um grande, né, defensor também da questão ecológica do meio ambiente. Eu acho que ele estava muito feliz agora com o sino da Amazônia, né, se fosse vivo. Ele era uma pessoa que ele orientava muito a questão, inclusive, de curas com remédios naturais, né, era com as próprias, né, ervas e tudo. Então, isso é muito importante também ressaltar, né, essa contribuição que ele tinha para a saúde ambiental, né? E mental, vamos assim dizer. Mas muito válida e oportuna a sua contribuição e testemunho. Eu Sara, queria e aí eu queria saber. também só deixar, Flávia Ah, Ingrid, o Leonardo falou, né, da questão do atendimento, mas aí também a gente pode pensar, quem sabe, alguma capacitação voltada para essa questão ambiental para as pessoas em situação de rua, tá? Já vou dar deixa do que a gente está pensando enquanto grupo de interesse ambiental. Vamos lá, Sara. não, eu trabalhei com criança e adolescente em famílias, né, em situação de rua, fui educadora social, né, trabalhei literalmente mais à frente com exploração sexual e com o público LGBT, né, principalmente os travestis, né, e depois como psicóloga trabalhei no Pequeno Nazareno, com criança e adolescente em situação de rua, meu mestrado foi sobre situação de rua, meu doutorado foi sobre acolhimento institucional, né, que atende um público também que está em vulnerabilidade. Eu gosto muito da temática, toco demais, né? A gente podia ver algumas parcerias, pode contar comigo, viu, Leonardo? Se a gente pode pensar direitinho. Inclusive, assim, minhas alunas vão adorar fazer alguns trabalhinhos lá, né? Nem que seja de capacitação, não sei de atendimento, né? Como é que seria, mas a gente pode pensar assim. E aí, falar um pouquinho sobre saúde mental de situação de rua é ver que é um público específico. Tá? Primeiro porque numa tabela de motivacional, para a gente olhar para a nossa autoestima, a gente tem que pensar em muitas coisas antes. Então, quando a gente fala de situação de rua, não é romantizando. Ninguém vai para a rua porque está gostando de olhar o mundo. Não. A situação de rua, ela coloca vários fatores de risco, várias faltas de políticas públicas, sabe? Muita violência. Então, você pergunta para uma pessoa por que é que ela prefere a rua, por que a rua é mais protetiva do que a sua família, é porque a família ela coloca mais risco do que a rua. Né? E isso faz a atenção de como é que, primeiro, a concepção de família que a gente tem, que família tem que ser o que está dentro de casa, e muitas vezes família é o que a gente faz fora, família é comunidade, é rua, né? Segundo, é entender que existe ausência de muitas denúncias de violação de direitos humanos. Então, pessoas que estão na rua, que optam por estar na rua, estão fugindo, se colocando nessa situação para poder não serem mortos dentro de casa, não serem os loucos de dentro de casa, não apanharem dentro de casa. No caso de crianças, adolescentes, jovens que saem, não serem explorados sexualmente, não serem abusados sexualmente, sabe? Então, ficar na rua, a gente não tem que romantizar, não. É uma problemática micro, macro sistêmica, né? Então, é olhar literalmente para as condições de falta de direitos. Então, quantas vezes a gente tem que trabalhar com a equipe, né? Eu não consegui atender, porque para a gente acessar o psicológico, essa pessoa tem que ter condições de conversar, coerência. Como é que eu converso com uma pessoa que não come há dias, né? Ou que está com medo de ser assassinada por causa de uma facção tal? Né? Então, a gente tem que trabalhar com uma equipe e trabalhar em rede. Então, eu topo demais, certo? E falar de saúde mental é interessante, principalmente com esse público. Ninguém mais escuta falar, mas o extermínio de juventude aumentou muito nesse período de quarentena. As facções se uniram, aumentou o nível de faccionados, entendeu? O extermínio de jovens e adolescentes, gente. Tem um site que se chama do Cada Vida Importa, é um movimento que professores universitários e sociedade civil, junto com a Unicef, a DESECA, a SEDECA, enfim, várias instituições se juntaram e a gente teve várias histórias de jovens e adolescentes mortos, né, e aí que estavam em situação de rua na comunidade, porque agora é um outro fenômeno, né, antes era beira-mar, terminal, agora piorou, é dentro da própria comunidade também. Tá? Então, é um fenômeno super complexo e quando a gente fala de saúde mental com essa população, é difícil eu explicar em um segundo para responder aqui na live, mas que a gente pode formar mais parcerias, né, trazer pessoas mais engajadas, que
queiram colaborar, nem que seja com o mínimo, sabe? Eu acho que é super válido. E ainda bem que tiveram alguns movimentos para pensar na alimentação dessas pessoas, tá? No mínimo, porque quando a gente passa, cadastre o seu aplicativo para poder receber uma bolsa, tá? De R$ 600, a gente tem que entender que essas pessoas nem celular têm direito, tá? Então, onde é que eu vou conseguir internet? Enfim, né? Vamos pensar mais ou menos em outra concepção sobre saúde mental, ajuda demais, é um tema que me atrai muito e gosto muito da temática, e aí a gente precisa divulgar mais o que é estar no meio da rua, sabe? Não é somente dormir e olhar para o chão porque eu sou um vagabundo, não. É porque tem muita violência, tem muita vulnerabilidade, tem falta de garantia de direitos. Não, a nossa casa deixa a gente sufocada. Imagine uma casa com 10 pessoas dentro dela, insalubre, sem comida, quente pra caramba, um barraco caindo nos pedaços, chovendo. Aí a gente tem que pensar, né? Essas pessoas, elas são invisíveis, sim, e a gente precisa pensar e lutar pela garantia de direitos dessa pessoa, e pode contar. Na verdade, eu já estou, né, nessa luta. É só a gente começar a ter mais contato. Eu acho que falta isso, ligação, não sei. Porque cada um trabalhando no seu grupinho, isolado, me faz pouco. Agora, se a gente começar a se conectar e o Gia me ajuda enquanto eu ajudo, né? Enfim, topo demais, viu? E Obrigada. aí a gente fica muito feliz, né, por essa fala de vocês duas. Eu acho que a gente precisa ter essa conexão. Conecte-se ao mundo, conecte-se a você, conecte-se ao outro. E a saúde ambiental e mental parte para a gente cuidar do outro, né? O cuidador precisa ser cuidado para que, de fato, a gente possa cuidar de muitas outras pessoas. E aí, né, deixando aí o convite, o grupo de interesse ambiental, o GIA, ele surge no meu município aqui, Caucaia, né, e hoje tem sede em Fortaleza, na Avenida Tristão Gonçalves, 1280, no centro de Fortaleza, e a gente desenvolve todo um trabalho, né, hoje, sob a presidente, né, da Cláudia Bezerra, uma grande entusiasta, né, embaixadora, né, dessa luta, né, que vem sempre impulsionando, sempre cada vez conquistando e transcendendo esse amor às pessoas quando se fala de interesse ambiental. Então, também a gente deixa registrado esse momento. Dia 26 agora de junho, ainda, né, nesse mês, Junho Verde, nós iremos desenvolver uma ação social para pessoas em situação de rua. E aí, Flávia Ingrid está convidada para estar conosco, pensa aí em alguma capacitação, em alguma coisa. Como é que a gente pode, né, desenvolver um trabalho com essas pessoas em situação de rua? Sara também esteja conosco nesse dia, chama, né, esses jovens, esses acadêmicos de psicologia para estar com a gente pode estar conversando. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, @giaambiental, toda a programação, tudo aquilo que a gente pensa. Nós estamos tendo esse evento, né, de forma online, mas no dia 26 a gente quer fazer esse momento para com o outro, essas pessoas que estão hoje em situação de rua. E vamos sim fechar, né, fortalecer esses vínculos e ainda mais criar essa rede de conjunto que precisa ser fortalecida, né? Eu acredito que a causa não é de um ou de outro, mas é de todos, né? Todos juntos, né? A gente precisa das mãos, unir e junto a gente superar todos os desafios que nós temos. E agora eu deixo a palavra para vocês, para considerações finais, né? Desde já agradecendo a vocês duas pela imensa contribuição, pela escuta, pelo diálogo partilhado. Bom, gente, eu tenho só a agradecer aqui o convite do Narieldes, ao GIA, né, o Grupo de Interesse Ambiental, por poder estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto, conforto ambiental, que eu acho tão importante, e que por vezes não tem a devida atenção, mas que afeta tantos de nós, né? A gente está o tempo todo aí nas redes sociais, em todo canto, discutindo aquecimento global, mudanças climáticas, e conforto ambiental é uma coisa que atinge absolutamente todos nós,
que por vezes não é devidamente discutido, conversado. Às vezes nós mesmos podemos ter pequenas atitudes que favoreçam o nosso conforto ambiental dentro das nossas próprias casas, né? Então, assim, aquela política do faça a sua parte, varra a sua calçada, plante uma árvore, faz muita diferença nesse sentido, né? O conforto ou desconforto ambiental, ele é um problema ambiental para o qual ações individuais ou pequenas ações comunitárias fazem uma gritante diferença quando você vai para o macro. Então, eu quero aqui agradecer, né, o convite e me colocar à disposição, tanto de você, Narildes, quanto do GIA, né, do Grupo de Interesse Ambiental, para outras conversas, para outros momentos, né? Foi um enorme prazer. Dizer que também foi um prazer dialogar contigo, Sara. Já admirava, trabalhei com o teu irmão na JC e é um prazer enorme estar dialogando com você hoje e conhecê-la, né? Conhecê-la sim, né? Mas assim, conhecê-la pessoalmente. Mulher, inclusive, o Padre João é da paróquia vizinha, né? Enfim, então, Vila Peri, total. E Padre João é dos Salvatorianos, meus pais são leigos, né? Sempre tive contato. Quando você falou, opa, lembrei. Mas desde já dizer que foi um prazer, viu, Flamengo? De muito grande estar junto, trocar. Adorei as contribuições, assim, muito do que eu acredito. Agradecer à equipe, né, o pessoal do GIA, especificamente Narildes, muito obrigada pela lembrança, pelo convite. Você sabe que eu estou super à disposição sempre. Eu até brigo, eu digo assim, Narildes, pare de mim, por favor, porque eu não consigo dizer não, né? Então, agradeço, né, aos que contribuíram com as perguntas, a atenção, e eu me boto também à disposição para trocas, para a gente fazer o que está no nosso limite e além dos nossos limites também, né, exceder um pouquinho. Então, podem contar, sim, a faculdade que eu dou aula é bem pertinho do GIA também, né, então, fiquem muito à vontade para contar com a gente, muitas parcerias, enfim, muito obrigada. Então, Sara, né? A nossa eterna gratidão, Flávia e Ingrid também, as duas que a gente já se conhece de longas caminhadas, né? Seja na igreja, seja na sociedade, seja também nos palcos. E aí eu tenho como uma sugestão, né? As duas também já, inclusive, acho que assistiram, né? A peça Quem Matou Damião, que fala sobre saúde mental, né? O link, né, dessa peça Quem Matou Damião, que foi escrita pelo Renato AB, está lá no meu Instagram, @Narieldeslima. E aí essa peça ela vem falando sobre o caso de Damião Ximenes Lopes, né, que foi morto em 1999 na Clínica de Recuperação Guararapes. E aí foi o primeiro caso também que o Brasil foi denunciado junto à ONU. Então é uma história fantástica, trazendo para o nosso cotidiano, para esse nosso mundo contemporâneo. Então, se você puder assistir, acessa lá, foi um trabalho belíssimo, né, do curso de iniciação teatral Acontece. E eu quero agradecer mais uma vez a Flávia, Ingrid e Sara, né, pela belíssima participação e contribuição junto ao tema saúde ambiental e mental, ao grupo de interesse ambiental pela linda oportunidade dada para que a gente pudesse estar mediando e também fazendo parte dessa história. Quero também agradecer aos nossos apoiadores desse evento, a Rádio Dom Bosco, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Ceará, o Comitê de Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Curu, Companhia de Gestão de Bacias Hidrográficas e a Universidade Federal do Ceará, a ONG Aquats. E aí eu quero dizer a vocês que nós estamos à inteira disposição, que nós possamos sempre olhar para o outro, sem deixar de ser nós mesmos. A gente pode, sim, ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, faça algo pelo outro, pelo semelhante, e, de fato, a gente possa transcender nesse grande amor. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que acompanharam pelas nossas
plataforma do @giambiental. Então, continua com a gente, que durante esse mês de junho a gente está cheio de programações, tudo isso para você. Então, meninas, obrigado, Sara, obrigado, Flávia, Ingrid, e até a próxima. Beijão!